Atenção, síndico, você está cumprindo a norma ou está contando com a sorte? No programa de hoje nós vamos falar sobre segurança no trabalho em condomínios. Tempo de condomínio. É isso aí, pessoal. O tema aqui de hoje, segurança no trabalho em condomínios. Recebo na nossa bancada aqui Celso Monteiro e Cleiviane Gomes, eles que são aí diretor técnico e supervisora técnica da CM Assessoria e Consultoria, empresa especializada justamente nisso, né, em dar suporte às empresas, a condomínios, nessa pauta da segurança no trabalho. Então, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Celso. Se apresenta, né? Fala aqui para o nosso telespectador, para a nossa síndica, para o nosso síndico, um pouco aí da sua trajetória na empresa e também fala um pouco da empresa para a gente. Boa tarde, me chamo Celso, sou diretor técnico da ACM Assessoria e Consultoria, é uma empresa que já está há quase 10 anos aí no mercado da saúde e segurança no trabalho, e a gente atua na parte de gestão, parte de treinamentos e também elaboração de alguns projetos e laudos voltados para nessa área de saúde e segurança no trabalho. Obrigado. Cleiviane, seja bem-vinda, se apresente aqui também para as nossas síndicas, nossos síndicos. Olá, boa tarde. Eu me chamo Cleiviane Gomes, eu sou supervisora técnica na CM Assessoria e Consultoria, certo? Onde nós prestamos apoio, né, acompanhamento, gestão de segurança e saúde do trabalho às empresas, né, que procuram realmente entender melhor o que pode, né, ser feito e também melhorar as condições de ambiente de trabalho para os seus colaboradores. Bom, quero começar logo contigo, Celso, para trazer a perspectiva da realidade, né? O que os síndicos entendem sobre segurança no trabalho e, na verdade, eu queria ouvir de você, né, como vocês enxergam as oportunidades e os riscos que síndicos e síndicas podem estar correndo por não ter nenhum tipo real, nenhum tipo de monitoramento ou assessoria ou adequação às normas, aos laudos obrigatórios, né? A gente está falando aí de pessoas que habitam em ambientes que têm energia, que têm construção civil, que têm parte hidráulica, inúmeros riscos, né? E tem funcionários vinculados diretamente ao CNPJ do condomínio. Então, quando você fala num funcionário contratado direto para o condomínio, muito síndico acha que contratar a contabilidade, pagar lá a folha, os encargos, ele está livre de qualquer passivo. E, pasme, vocês estão totalmente enganados, né, Celso? Exatamente. O que a gente vem observando, né, em algumas realidades é que é um assunto pouco explorado, né, e que muitos condomínios estão desassistidos nesse tema, né? Quando eu digo desassistidos, eu me refiro à questão da blindagem, primeiramente a blindagem jurídica, né, porque sim, é uma empresa, tem um CNPJ, e também a questão da falta de gestão de risco para aqueles funcionários que estão ali executando as atividades. A gente tem observado em algumas situações riscos muito críticos, desde uma instalação elétrica a trabalhos em altura executado aí na parte de fachada, bastante crítico, feito de qualquer jeito, sem nenhum tipo de inspeção ou de gestão. Então, qual que é o risco hoje para o síndico e para a síndica que não faz esse monitoramento? Risco de um passivo, além da responsabilidade civil. Porque a partir do momento que eu contrato uma empresa para executar um serviço ali dentro do condomínio, eu como síndico sou responsável pelaquela empresa. Então preciso saber qual que é a próxima... Não tem como terceirizar, né? Não tem como. Eu tenho responsabilidade eu como síndico. Então tenho que saber se foi fornecido os EPIs. Então tem que haver um critério técnico para a contratação dessas empresas, né? E falando o outro lado também na parte de contratação, quando o síndico tem ali o colaborador contratado de CLT, ele precisa também fazer essa gestão, desde a elaboração dos documentos base, né, que aí compreende o quê? O PGR, o PCMSO e o LTCAT, que são documentos que, a partir dele, nós vamos conseguir fazer uma gestão de segurança do trabalho dentro do condomínio. Você falou muito rápido as siglas, tá, Celso? Eu quero agora que a Cleiviane nos ajude, né, porque é muita informação, os síndicos precisam digerir, né, e aí a gente vai falar um pouco da NR01, que é a grande novidade, aí a grande dor que os síndicos estão começando a se movimentar. Mas dessas siglas, né, vamos dizer assim, as importantes, que são necessárias, fala detalhadamente cada uma
e principalmente para aquele síndico que tem o risco direto, e aquele que tem um funcionário que é assinado carteira, é CLT, condomínio. Porque eu terceirizo a minha mão de obra aqui, quem tem que resolver é a empresa X. Mas se você não cobrar ou não exigir da empresa o que é legal, você também tá assumindo um risco. Até porque a mão de obra, a contratação da mão de obra, mesmo terceirizada, o condomínio ele é solidário. Mas traduzindo um pouco aí dessas siglas, as mais importantes, os laudos, documentos necessários, fala de forma mais detalhada aí para os nossos síndicos. Claro, vou traduzir, né, da língua da segurança ao trabalho para o português bendito. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco, certo? Ele é um programa a qual identifica os riscos dentro daquelas atividades, seja ela do recepcionista, do condomínio, do porteiro, do auxiliar de serviços gerais, certo? Então, dentro do Programa de Gerenciamento de Risco, é identificado os riscos que estão expostos para aquelas atividades, certo? E a lei não só isso, ele não para aí, porque o PGR ele é um programa vivo. Então, pelo fato dele ser vivo, há ações contínuas para o quê? Ou para reduzir os riscos que é encontrado, certo? Ou então até mesmo para eliminá-los. Identifica se o colaborador que dá manutenção, ele está exposto a um risco de queda, certo? Se ele está exposto a um choque elétrico. Então, dentro do PGR é onde identifica os riscos de cada função. E aí nós temos o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, o primeiro programa que eu tenho que ter é o PGR, certo? E logo após vem o PCMSO, que o PCMSO ele se apoia no PGR. O PGR identifica os riscos e o PCMSO vai dizer quais são os exames clínicos para ser realizado dentro do atestado de saúde ocupacional, no caso, o ASO, certo? Então, o PCMSO e o PGR conversam. Mas não para por aí, porque nós temos o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições de Ambiente do Trabalho, certo? Então, acaba que ele identifica o agente físico, químico e biológico, onde ele é bem objetivo para saber se tem um agente nocivo naquele ambiente, para dar acesso à aposentadoria especial e que o colaborador tenha acesso ao PPP eletrônico também, graças, né, a novas atualizações dentro do E-Social. Bom, ficou muito claro, você já está gravado aqui, né? Você vai digerindo aí aos poucos, volta um pouquinho, aí decora aí a sigla, mas tudo isso é lei, né? E é obrigatório. Isso. Né? Então aí agora vamos para a realidade, Celso. O síndico está aqui, poxa, eu não sei de nada disso, eu contratei minha contabilidade ou até mesmo uma administradora, ninguém me alertou desse risco, e aí vamos para a prática. Eu não tenho nada de nenhuma dessas siglas, eu não aplico nada. Quem é o órgão que fiscaliza e o resultado final de uma ausência, né, de todo esse material, de todo esse acompanhamento? Hoje nós temos 2 órgãos que fiscalizam, né? A parte física, nós temos as fiscalizações diretas, que são feitas pelo Ministério do Trabalho. Então, quando tem a visita, né, quando há a visita do Ministério do Trabalho, ele vai avaliar não só as condições de trabalho daqueles cargos que estão executando atividades ali, sejam ele direto ou empresas terceirizadas, como também vai fiscalizar a parte documental. E existe um outro órgão que fiscaliza toda a parte digital, que é onde envolve as questões do E-Social. Né? Então, fazendo aqui só um breve parêntese, o E-Social, existe o E-Social da parte contábil, existe o E-Social da parte trabalhista e também existe o E-Social da parte de SST, Saúde e Segurança. Então, a Receita Federal é quem fiscaliza toda essa esfera do E-Social. Entendi. Então, não precisa haver uma fiscalização física, basta haver apenas um cruzamento de dados. Então, se eu não tenho um programa que faz a gestão dos riscos, eu não estou informando pelo LTCAT, que nem a Clay bem falou, se existe agente nocivo ou não, e a contabilidade ela não está recolhendo lá a GFIP correta, a Receita não precisa estar lá dentro do condomínio. Ela apenas vai fiscalizar o que está sendo informado para ela mesma. Cleidivane, então a gente tem aqui um cenário onde se imagina que está tudo ok, tudo tranquilo, eu estou pagando lá minha contabilidade, e eu acredito que tem que andar junto, né? Contabilidade, sim, segurança do trabalho, né? Tem que estar
tá unido, até porque uma complementa a outra na questão mesmo do acompanhamento do colaborador. E aí, o que fazer? Né, no sentido de buscar opções no mercado, buscar profissionais habilitados, como o síndico ele pode se prevenir já a partir desse programa de hoje, né, ouvindo aqui vocês, qual o primeiro passo, qual o primeiro caminho e a pegadinha, né, contratar quem realmente esteja habilitado para prestar esse serviço. Pronto. Ótima pergunta, Diego. Assim, primeiro, o síndico tem que entender que ele está no risco. É o risco de sofrer um acidente? Talvez. Mas o risco mesmo de vir, né, um passível, né? Então, ele tem que entender esse risco e, a partir disso, ir em busca de empresas ou até mesmo de responsáveis que não só fale, vou lhe oferecer a segurança, mas que tenha realmente, né, a proximidade, que acompanhe na gestão, que não só entregue os programas e fale, pronto, tá aí, fizemos nosso papel. Não, é uma empresa que, olha, a sua empresa vai ter esses planos de ações durante esses meses, certo? Os ASOS, tá aqui os exames que é para o seu colaborador fazer. Se não fizer, pode ir lá no E-Social ou até mesmo numa fiscalização presencial dar a incompatibilidade dos programas, né? Porque tudo se casa. Hoje a segurança, tudo se conversa. Ministério do Trabalho, Receita Federal, então há uma comunicação muito forte no setor de segurança, saúde e trabalho, né? Dentro dos laudos. Então, além de procurar um bom profissional, procurar como está sendo essa gestão dessa empresa. Se um condomínio já tem uma gestão, mas, poxa, não sabemos nem da atualização da NR1, será que você está com a assessoria correta? Se você está com um profissional correto com você? Então, bom, você puxou aí um tema muito bacana, né? A NR01 é a bola da vez. E antes de chegar nela, o Celso, eu queria aprofundar o risco, né? A gente falou aí do colaborador, vínculo direto com o condomínio, mas existe o risco da comunidade, da criança, do morador, né, de quem habita ali aquele condomínio. E aí a gente fala dos riscos das estruturas, né? A estrutura predial é um possível aí, uma energia exposta, uma lâmpada solta, enfim. Quais são esses riscos que hoje você observando, as consultorias que você já aplica em empresas que atuam em condomínio, né? Lembrando que hoje é uma expertise de vocês atuar no mercado condominial, dando assessoria para algumas empresas, inclusive uma parceira nossa aqui, que eu queria aqui exaltar, o meu amigo Frederico, da Megage, né? Uma empresa que atua com manutenção de bombas e grupo gerador, e você está lá no condomínio fazendo lá uma verificação e consegue enxergar. Você tem uma visão da segurança, né, dos riscos. O que é que você pode alertar esses nossos síndicos que estão acompanhando sobre esses riscos também diretamente ligados aos moradores? Olha, eu costumo dizer que para você entender de risco, você não precisa ser técnico de segurança, né? Você não precisa ser engenheiro de segurança ou ter um curso voltado para a parte de segurança do trabalho. Você só precisa enxergar uma situação de possível acidente. E o que a gente tem observado, né, os cenários mais críticos são aqueles onde envolve parte elétrica. A gente vê muito no dia a dia, nas inspeções, nos nossos diagnósticos, a gente vê muito a parte de quadro elétrico que não tá fechado corretamente. Essa questão de serviços em fachada. Muitas vezes tem a cadeirinha, né? Aquela cadeirinha que o pessoal fica fazendo a pintura lá na fachada, e é num hall. É no hall onde eu tenho crianças passando, onde é na saída ali do bloco, da parte do condomínio. Então não é feito nenhum tipo de isolamento, não é cobrado nenhum tipo de isolamento dessa empresa. Então isso não afeta diretamente só os funcionários que estão lá prestando serviço, mas também o morador. O morador que vai passando com o filho, né, vai passando com o seu pet, enfim. Então tem outros riscos envolvidos também dentro dessas atividades. Na consultoria que vocês propõem, né, e a gente está falando de mercado condominial, segurança do trabalho é aplicado em praticamente tudo que é segmento laboral, né, mas a gente sabe que condomínio é um universo único, né, é uma comunidade que habita, não tem fins lucrativos, o condomínio em si é rateio de despesas, mas existe negócios, né, e serviços sendo prestados por empresas, por profissionais, e as pessoas que habitam ali querem um mínimo de segurança, né? Por isso que optam
em morar em condomínio. E não é só aquela segurança da vida, né? Da arma, do bandido lá fora. Não, é a segurança estrutural, a segurança emocional também agora. E eu vou entrar nessa questão aí da NR01. Queria que, Celso, que você passasse a impressão que vocês já tiveram dessa norma, que já colocou agora, foi colocada em prática no último dia 26, e como ela deve ser observada nesse mercado condominial pelos síndicos que aqui assistem nosso episódio. Bem, tudo na segurança do trabalho, Diego, começa pelos programas base, né, que nós já mencionamos aqui. E a NR01, a atualização dela, nesse último dia 26, ela apenas está entrando em vigor um risco. Na verdade, um fator de risco, né, que é o psicossocial. Fatores de riscos psicossociais são voltados para a parte do ambiente, não do funcionário, mas do ambiente em que o colaborador está inserido. Então, assim como num PGR, que é o Programa de Gerenciamento dos Riscos, de todos os riscos, eu vou avaliar o risco físico, que é o barulho, é o calor, eu vou avaliar o risco de acidente, que é a parte de queda, choque elétrico, enfim, eu também vou avaliar o psicossocial. Então, o que os síndicos eles devem se ater é o quê? Você já tem o PGR? Tenho. Se já tiver o PGR, bacana, a gente vai precisar fazer uma implantação dessa avaliação do psicossocial para integrar no programa. Mas se não tiver, aí já é mais preocupante, né? Porque a gente vai ter que fazer o programa do zero, né? E a norma, ela já está em vigor. E assim, trazendo um pouco mais de, digamos assim, conforto, calma, que ainda dá tempo, certo? Calma que ainda dá tempo. A norma entrou em vigor no último dia 26, mas pelos próximos 90 dias existe o que a gente chama de fiscalização educativa, né? Se caso houver. É um tempo aí de adequação, né? Exatamente. Né? Então, a gente vê muita especulação no mercado, dizendo que se você já corre o risco de... A gente vê de tudo, né? Principalmente... Bom, esse ver de tudo, Cleidivane, eu queria que diante do que vocês já leram, né? Do que vocês já entenderam, que vocês são os especialistas, né? Então, a gente está num momento aí, um turbilhão antes de ontem. Dia 26, na verdade, é hoje, perdão. Dia 26 é hoje, terça-feira. Tá sendo colocada em prática, literalmente, essa norma hoje. Temos 90 dias aí de adequação, implantação, né? Os gestores entenderem, né? Ouvirem vocês, especialistas, e as ações, né? As ações que eu digo, as coisas vão acontecer. As demandas vão ser geradas. No ambiente condominial, eu ouso falar que o morador, ele pode impactar nessa norma, na forma que ele aborda o colaborador, na forma que ele expressa, né, verbaliza alguma coisa que o próprio colaborador pode se sentir ameaçado e utilizar dessa norma também em favor próprio, porque a lei justamente define um requisito dessa forma, né, de proteção psicológica, né, do colaborador, e não só um problema que é monitorado só pelo síndico, né, a relação síndico, condomínio contratante, colaborador. Já envolve agora toda a comunidade também? Entendi. Diego, no caso, como é algo de comunicação, a gente não consegue falar para a pessoa que mora no condomínio, falar, olha, fale direito com esse funcionário, né? Mas a questão de regras mesmo, da questão de comunicação, né, com as pessoas que trabalham dentro do condomínio, se pode impactar, isso aí seria necessário a avaliação, né? Para que aí, onde a gente vai identificar no ambiente, quais são os fatores ali mais alertantes, né? Às vezes pode ser, sim, uma questão de comunicação interpessoal. Eu trouxe essa demanda porque é prática. Eu estou nos condomínios e faço consultorias e escuto dos colaboradores. Uhum. É um morador que é mais ríspido, né? E aí é uma questão de cultura, de educação, mas eu falo isso porque
o síndico ele tem a responsabilidade civil direta, mas ele não pode tomar decisões contrárias a um ato de um morador. Sim. Sim, Né? Então, nessa perspectiva, eu queria abordar esse tema aí de forma proposital. O que é que vocês enxergam? Porque nesses casos, onde a gente já aconteceu, passou aí nos meios de comunicação, o porteiro levou porrada de morador. Foi lá e foi realmente agredido por estar seguindo uma norma. Né? Então, nessa perspectiva, o que é que vocês entendem? Mais ainda esse alerta, esses planos educativos? Você pode falar? Sim, eu queria só fazer um adendo, assim, quando você mencionou que o colaborador levou Um soco. Um soco, né? Levou um soco de um morador. Aí a gente já entra em outro tema. Qual tema? Será que isso não é um acidente de trabalho? Então aqui a gente já levanta uma outra questão. Entende? Então, trazendo aqui a parte do psicossocial, inicialmente, como é que é desenvolvido esse trabalho? É feita uma avaliação da percepção do colaborador em relação ao ambiente de trabalho. E aí existe uma metodologia, né, que é validada internacionalmente, em que é feita essa avaliação e diante desse diagnóstico, que é gerado a partir dessa percepção do colaborador, é se gerado um plano de ação. Para quê? Como é que está a questão do ambiente de trabalho dos funcionários desse setor, do setor de manutenção, do setor de portaria, ASG. Exatamente. Então, em cima desse plano de ação, a gente vai sentar com o síndico, com a síndica, e vai dizer, olha, esse é o cenário. E a partir disso, nós vamos desenvolver ações que podem ser diretamente com o colaborador, mas que também pode envolver os moradores. Sendo numa assembleia ou até mesmo trazendo, né, educação, palestras para dentro, disponibilizando... Trabalho educativo, né? Trabalho educativo. E as ações, até mesmo para os psicossociais, seria, vamos aqui fazer um treinamento de inteligência emocional. Como é que estão os nossos colaboradores em relação mesmo a essa parte emocional? Porque desde a pandemia, quase todo mundo deu ali um pouquinho de perca, né, na saúde mental. Sim. Então, é muito importante trazer essas ações mesmo de conscientização, cuidar, ter esse olhar mais cuidadoso, né, para a parte de saúde mental. Gente, agradeço demais, né, esse tema que rende aí talvez uns 3 episódios, só a NR01, que é a do momento, né, a norma do momento, e falando aí em segurança no trabalho, acho que é algo extremamente necessário despertar. Esse programa de hoje, ele trouxe para mim, inclusive, uma perspectiva que talvez muitos síndicos ainda não tenham nem sido tocados, né? Qual a mensagem final, Celso, Cleidiane, que vocês poderiam estar passando, aí, começando por você, Celso, para o síndico, para a síndica que acompanha aqui o nosso programa, o que ele deve fazer? Ele não tem nenhum suporte, ele acha que estava certo porque está pagando lá uma consultoria de contabilidade ou administração, ou já está pagando a terceirizada. Então, vamos falar para os 2 tipos de cliente. Aquele que tem o risco direto, que é o funcionário próprio, e também eu queria, Cleidivane, quando fosse você, falasse para quem tem a mão de obra terceirizada, o que ele também deve ter, né, de cobrança para essa empresa, começando por ti. Bem, o que eu tenho para dizer para você, síndico e síndica, é que uma boa gestão de segurança do trabalho, ela te traz ROI. Te traz ROI como? Porque a partir do momento que eu desenvolvo laudos que te respaldam juridicamente, eles vão te enquadrar dentro da tua tributação correta. Logo, vai envolver o trabalho da contabilidade. E vai te proteger de futuras ações regressivas e de ações trabalhistas também. E a contrapartida disso é que você vai promover um ambiente de trabalho mais seguro para aqueles colaboradores que estão envolvidos nas atividades dentro do condomínio. Bacana. No caso, para os terceiros, é realmente cobrar, né, tanto os laudos de segurança, como a utilização dos EPIs, principalmente quando tiver execução de reparo de estruturas, fazer o fechamento, né, da área que está sendo trabalhada,
fazendo impedimento de pessoas acessarem o local. Então, sempre ser um pouco mais rígido mesmo nessa cobrança de terceiros, porque a partir do momento que ele está dentro do seu ambiente, já se torna também uma responsabilidade sua. Não posso deixar de reforçar, e aí vai para o próprio ou para o terceirizado, síndico, não faça o desvio de função, pelo amor de Deus, né, Cleiviane? Porque é uma coisa recorrente, a gente vê demais, né? Inclusive eu moro em condomínio e consigo visualizar isso também, mas é importante ter esse olhar também do desvio. É importante para evitar o problema passivo trabalhista, né, Celso? Exatamente. Vamos falar agora de números para a gente finalizar. Eu queria que vocês passassem aqui os contatos comerciais, mas não é caro, né, contratar uma empresa. Você falou aí da necessidade e quando a gente bota numa previsão orçamentária, o custo de uma assessoria dessa para um condomínio, você pode falar aí valores, como é que é feita essa precificação, até para incentivar os nossos síndicos aí a buscarem, né, as cotações? Sim, Diego. Eu costumo dizer que caro é a exposição ao risco. Verdade. Caro é a exposição ao risco, mas trazendo aqui para vocês, assim, depende muito da demanda que nós vamos receber e do tipo de assessoria que o síndico ou a síndica ele vai optar, né? Hoje nós temos um modelo de assessoria mensal, no qual nós fazemos visita e aí vai depender... Existem algumas variáveis para a gente poder fazer a composição desse preço. Contrato básico, base. Mas eu posso dizer para vocês que essa assessoria de um padrão que vai conseguir atender vocês, ela está um valor menor do que um salário mínimo. Pois diga aí quais são os contatos comerciais de vocês. Pronto, vocês podem estar entrando em contato com a gente através do nosso WhatsApp, né, 9149-8794, ou através também das nossas redes sociais, aí, o Instagram, @CM Assessoria e Consultoria. Gente, agradeço demais, né, a participação de vocês. Me coloco aqui à disposição sempre que tiver alguma demanda aí a respeito de segurança, novas normas, né? A ANR01 melhorou, tem alguma mudança, a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Desejo ainda mais sucesso e bons negócios para vocês. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. E agora eu recebo aqui na nossa bancada, dando continuidade ao programa de hoje, Luiz Neto, ele que é administrador de condomínio com vasta experiência no mercado condominial e tem uma grande novidade para você que é administrador, gestor condominial, síndico ou empresário, né? A gente está falando aí de uma novidade de um app, né, que foi desenhado e desenvolvido para atender essa demanda dos administradores, de ter a gestão na palma da mão, com a perspectiva principal de ter as ocorrências na palma da mão, literalmente, tudo identificado com relatórios, né, e principalmente também gerar uma forma de coletar os dados aos atendimentos dos moradores. Então, antes de eu falar, né, desse app, eu queria apresentar você aí para o mercado. Seja bem-vindo, fale aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, a tua experiência, a tua perspectiva desse novo projeto aí que você está encabeçando juntamente com a rede Unicom. Boa tarde, Diego. É um privilégio estar aqui com você pela primeira vez. Nesse formato, né? Nesse formato, mas já estive aqui várias vezes, né? Assim, eu tenho 18 anos na área condominial, né? Desses 18 anos, somente 4 condomínios, né? Hoje eu estou na melhor empresa de terceirização de mão de obra do Ceará, que é a Única Serviços. E eu, nesse longo tempo, eu procurei divulgar meu serviço. Então, sempre procurar novidades para mim divulgar o serviço, que não é só você aparecer pessoalmente no local de trabalho. É mostrando números, porque isso é uma falha nos condomínios, que as pessoas não sabem quanto troca de material, luminária, elétrica, hidráulico. Então, com esse aplicativo que eu desenvolvi, tem como saber em tempo real, tanto o síndico como o conselho, ou qualquer pessoa do condomínio que tiver o aplicativo, saber em tempo de real o que se está sendo feito no condomínio. A visão do administrador, e aí eu tenho
tenho consultorias, né, inclusive com a própria Única, aqui mandar um grande abraço para a dona Hilda e para todo o time operacional lá da Única Serviços. A gente sabe do comprometimento que a dona Hilda tem para com os seus funcionários, né? E sempre procurando melhorar. E você, como profissional do mercado, buscou conhecimento, né? E desenvolveu esse app. E aí, falando de forma didática, você me apresentou, achei assim fenomenal, né? E a gente está aqui nesse primeiro momento fazendo essa divulgação, mas a perspectiva do administrador às vezes difere um pouco da perspectiva do síndico. O síndico está lá, né, na posição de ter que resolver tudo, ter que controlar tudo, atender às demandas. E o nível de entrega do app, ele é muito robusto, né? É como você falou. É da ocorrência do morador com a OS que é gerada. O morador consegue, através do celular, apontar o QR Code que vai estar distribuído, né, nas áreas comuns, reportar a sua solicitação, registrar em foto, inclusive. E aí o gestor não tem como dizer que não recebeu, ou enfim, isso automaticamente vai gerar uma demanda para o síndico, ou até mesmo para o administrador que tiver acesso a essa ferramenta. Nessa construção, o que você pode falar para os administradores de condomínio que hoje não tem nenhuma forma de entregar o resultado do seu trabalho? É tudo na boca, na lembrança, o funcionário fica doente, está tudo na cabeça dele. Você vivenciou isso? Sim, com certeza. E o que eu vi, na verdade, quando eu assumo um condomínio, dificilmente os documentos existem de uma gestão para outra, né? E transição, né? Na transição. Na verdade, isso aconteceu uma vez comigo, né? De eu chegar no condomínio e ter toda a documentação. Nos outros não tem. Então, esse aplicativo ele não é só para manutenção. Nele, a gente pode salvar todos os documentos do condomínio em nuvem. Então, o condomínio vai ter uma segurança que, além de acompanhar as manutenções, também vai ter os documentos todos guardados, né? Hoje em dia, antes, como era que isso era feito? Você usar o WhatsApp para tudo. O WhatsApp é bom, mas ele enche o celular de imagem, vídeo. Já o aplicativo, ele não vai encher o celular. Tudo vai ficar em nuvens. O morador, ele pode solicitar tanto manutenção como um serviço de limpeza pelo QR Code. É só ele escanear o QR Code e fazer a solicitação, né? Antes, o WhatsApp era para tudo e hoje a gente tem que deixar o WhatsApp para trás. Hoje a tecnologia está aí, principalmente a IA, para a gente desenvolver um melhor trabalho em todas as áreas, né? O que é o maior benefício para o síndico que tem o app MPro Predial, né? MPro Predial MPro, perdão, Unicom. Esse app que foi desenvolvido também para auxiliar os síndicos, principalmente. O que ele pode esperar como ferramenta de entrega de resultado da sua sindicatura? Pronto, eu vou dar um exemplo do Parque do Solé, que é onde hoje eu trabalho. Lá a gente tem um auxiliar de manutenção. Aí a pergunta é, o que esse auxiliar de manutenção ele está fazendo agora? Pelo app, o síndico ou quem estiver com o aplicativo vai saber exatamente o que ele vai fazer. Por quê? Porque vai estar lá a ocorrência de início até o final. Então não tem como dizer que ele não está trabalhando. Está lá registrado. Tipo, hoje, nesse exato momento, a gente tem 55 ocorrências já fechadas de manutenção no condomínio. É um condomínio grande, então a gente tem... Detalhado tudo. Tudo detalhado. E a gente pode baixar em PDF, Excel ou diretamente na impressora, né? Então a gente tem um registro automático, instantâneo, para todos Se eu verem. quiser saber quantas demandas de morador eu tive no ano, no mês,
quantos atendimentos foram feitos, isso para apresentar, até pensando numa assembleia, numa reunião de conselho. Eu queria até perguntar aqui, deixar essa pergunta no ar. Você, síndico, hoje, quantos atendimentos você realizou só para o morador no seu último trimestre? Quantos foram realizados, quantos não foram? E o app ele disponibiliza esse recurso, né? Pronto. O app também informa, você tem que fazer o relatório de quantas ocorrências foi aberta por todos os moradores ou só por um. E o próprio morador, ele tem acesso do registro das ocorrências dele. Bom, eu quero agora aproveitar o momento, vou disponibilizar aqui para vocês um demozinho rapidamente do app, para vocês terem uma ideia do recurso, né? E daqui a pouco a gente volta com o Luiz, falando um pouco mais de como é a forma de negociar e como ele está abordando aí os síndicos, as síndicos, os administradores. Acompanhe aqui com a gente. Voltando agora com meu amigo Luiz. Pô, sensacional o app. Assim, eu já queria, se eu fosse síndico, eu já contratava agora, né? Mas para o nosso síndico, a nossa síndica que está acompanhando aqui o programa, o episódio de hoje, para a gente finalizar, como ele faz essa implantação desse sistema, né, o app no seu condomínio, e para quem você recomenda esse app? Qual é o público-alvo? Pronto. Só reforçando que ele não foi feito só para condomínio, foi feito também para empresa de manutenção. E o registro para empresa de manutenção, ele também tem um alvo. Prestadores de serviço para condomínio? Isso. Tipo a empresa de manutenção da bomba, a empresa da manutenção do gerador, enfim, elevador, prestadores de serviço, né? Todos os prestadores de serviço, né? Então, a empresa também vai saber exatamente aonde o funcionário dele está, porque nele tem um alvo, né? Então, ele não é só para condomínio, ele também abrange a questão das empresas de manutenção, né? Tanto empresas de manutenção para condomínio como para qualquer outra área. Bacana. Bom, já está disponível aí no formato Android, também em breve para Apple, para o aplicativo Apple também? Isso, já está. É o iOS, né, que chama? Pronto, ele já está disponível nas duas plataformas, né? Então, quem quiser baixar, vai instalar, né? O predial M Pro Unicom. Olha aí, ó. Gostei desse último nome, viu? Vai ser estouro, Luiz. Olha, você que quiser mais informações,
aponta aqui para o QR Code, vai ter o contato comercial aqui do nosso time comercial da Unicom. O Luiz é quem desenvolveu, né, em parceria aqui com a gente embrulhou isso para o mercado condominial e eu acho que é uma novidade que só visa aprimorar as atividades aí dos administradores, supervisores, empresários e principalmente síndicos, né? Luiz, queria agradecer imensamente, né, a tua vinda aqui para divulgar esse fenômeno, né, desse app. Guarde aí na memória, Predial M Pro Unicom, já disponível nas plataformas aí Android e iOS. Até a próxima, meu amigo. Bons negócios. Foi um prazer. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Tempo de Condomínio Podcast. Queria agradecer imensamente a todo o time operacional aqui da Tempo FM, toda a produção que faz com que esse episódio, né, e todas as terças-feiras a gente tenha sempre conteúdo redondo e que impacta diretamente aí no dia a dia das gestões condominiais. Te agradeço também pela audiência. Lembrando, né, segue aqui o nosso canal do YouTube Tempo FM Oficial. Divulga no seu grupo, né, de moradores, de prestadores de serviço e já acessa outros episódios também. Já estamos aí numa jornada desde fevereiro, né, fazendo aí sempre programas extremamente relevantes para você e agradeço demais a sua audiência. Até a próxima, se Deus quiser. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Megagem, Grupo Gerador e Bombas. Audite Consultoria, especializada na gestão de seu condomínio. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização profissional. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará.